No Feliz News de hoje você confere que 7,5 milhões de reais serão destinados para 16 municípios potiguares para financiar ações voltadas para a área da saúde e que os servidores do Rio Grande do Norte vão paralisar suas atividades a partir do dia 13 de agosto. Essas e outras notícias você confere agora no Feliz News. O governo federal liberou mais de 1 bilhão em emendas parlamentares vinculadas à área da saúde, sendo 7,5 milhões destinados a 16 municípios potiguares. Esse montante liberado será usado para financiar ações na atenção básica de saúde, como atendimento em postos e ações de vacinação. Esses recursos serão repassados em até 6 parcelas e os municípios deverão apresentar prestação de contas sobre a aplicação desses valores por meio do relatório anual de gestão. O projeto de lei referente ao reajuste salarial de 16,38% para os 7 conselheiros da Corte está tendo sua tramitação suspensa na Assembleia Legislativa. Ainda existe a possibilidade da Corte de Contas tomar uma decisão interna, seguindo o exemplo do Tribunal de Justiça, alegando a autonomia administrativa e financeira dos poderes sobre conceder o reajuste. Os servidores do Rio Grande do Norte vão paralisar as atividades no próximo dia 13 de agosto. A decisão foi aprovada pelo Fórum Estadual dos Servidores. Existe uma cobrança pela construção de um calendário de pagamento pelo governo que esteja em comum acordo com o Fórum Estadual para o segundo semestre desse ano, além do reajuste de 16,38% para todos os servidores estaduais ativos, inativos e aposentados. O governo do RN está devendo aos servidores o pagamento dos salários de novembro, dezembro e o 13º de 2018. Cada uma dessas folhas custa 450 milhões de reais, totalizando 900 milhões desses 2 meses em atraso. Com relação ao 13º, o governo já pagou a parcela de 40% para os servidores da educação e administração indireta, faltando o restante dos servidores. O Rio Grande do Norte tem 112 mil funcionários públicos estaduais ativos e inativos. Os agentes penitenciários que atuam no Rio Grande do Norte estão trabalhando sem jejum, almoço e jantar desde sábado, dia 6 de julho. A justificativa da SEAP para o corte na alimentação dos agentes é de que nunca existiu cláusula contratual em todos os contratos já assinados que respalde tal fornecimento. A expectativa do Sindicato dos Agentes Penitenciários é que a questão seja resolvida no próximo dia 17 de julho, quando os agentes e representantes do governo vão participar de uma audiência judicial, onde a categoria pleiteia a implementação do auxílio alimentação. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária firmou um novo aditivo no contrato para a reforma e ampliação do Pavilhão 2 na Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, que faz parte do Complexo Penal de Alcaçuz. Para a obra na penitenciária será investido o valor total de R$ 742 mil. Os créditos orçamentários para cobrir a despesa do contrato são oriundos do Fundo Penitenciário do Rio Grande do Norte, FUNPERN. Além da obra do Pavilhão 2, o Complexo Penal de Alcaçuz vai receber outros 2 pavilhões que irão permitir a abertura de mais de 400 vagas. As obras serão entregues até o fim do ano e deverão representar um alívio para a situação da superpopulação carcerária. O percentual de famílias endividadas subiu pelo 6º mês consecutivo, atingindo o maior índice desde julho de 2013.
segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. O endividamento cresceu 0,6 ponto percentual em junho em relação a maio. E em comparação anual com junho de 2018, o aumento foi de 5,4%. A Sociedade Brasileira de Cardiologia promove este mês uma campanha de conscientização sobre a insuficiência cardíaca. A doença acontece quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para o corpo. E o objetivo da ação é reforçar a importância do diagnóstico precoce. Com 22 anos, a estudante Evelyn perdeu 51% do coração. Ela teve infarto no ano passado e o diagnóstico foi de insuficiência cardíaca. Hoje, ela tem que cuidar da alimentação, tomar remédios e usar um aparelho que monitora os batimentos. A reabilitação cardíaca é extremamente importante até para ajudar no condicionamento físico. E o aparelhinho eu tenho um CDI, que não é um marca-passo, é só o cardiodesfibrilador. Se eu tiver alguma parada ou minha frequência cardíaca aumentar muito, eu levo o choque. O caso de Evelyn é raro e preocupou a família. Foi super tenso. A gente soube 2 dias depois, no dia 10 de fevereiro, que ela havia infartado e que a situação naquele momento para ela estava muito complicada. Mas nós também vimos a dedicação de todos os profissionais, a família não saiu de perto. A Sociedade Brasileira de Cardiologia afirma que aqui no país, por ano, morrem mais de 380 mil pessoas por doenças no coração. E a insuficiência cardíaca está entre as principais razões. Este médico e professor da Universidade Federal Fluminense alerta para os riscos da doença e diz que é importante detectar precocemente os sintomas. Existe um conjunto de sintomas, que é a falta de ar, a dificuldade de caminhar e, portanto, a fadiga, a presença do inchaço, o edema nas pernas. O diagnóstico precoce do paciente promove um tratamento. E o tratamento precoce também reduz o risco de morte súbita que acontece nessa doença e melhora a qualidade de vida. Em média, o brasileiro consome 3 vezes mais açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E uma das consequências é que o diabetes tem chegado mais cedo. Qual quantidade de açúcar você consome todo dia? Eu passo 100, mas me gera ansiedade, me gera até uma certa angústia. Então é uma coisa que eu preciso comer um docinho todos os dias. Em média, o brasileiro consome 80 gramas de açúcar por dia. Isso dá aproximadamente 18 colherzinhas das de chá. Mas ao final de um ano, cada pessoa ingeriu pelo menos 30 quilos de açúcar, ou seja, 6 pacotes desse aqui inteirinhos. Só a indústria alimentícia colabora com 11 quilos de açúcar nos seus produtos. E a gente nem percebe. Esse consumo excessivo levou um tempo, mas agora se reverteu em doenças mais precocemente e as pessoas acabam consumindo mais porque tem mais condições de comprar. E querem comprar, porque eu posso comprar, então por que eu não posso tomar um refrigerante todo dia? Por que eu não posso comer um doce todo dia? Uma latinha de refrigerante tem 35 gramas de açúcar. O ideal seria o consumo de 25 gramas de açúcar. Ou seja, numa latinha de refrigerante tem 138% do valor diário da quantidade de açúcar recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Aquela colherzinha que colocamos a mais no café não é a grande responsável pela alta ingestão de açúcar do brasileiro. O que muita gente não sabe é que ele está escondido em muitas receitas de produtos industrializados. As fábricas usam justamente para dar mais sabor aos alimentos. Porque o que dá sabor? É o açúcar e a gordura, basicamente, né? Então, se você diminui a gordura, a indústria vai lá e aumenta, né? A própria indústria aumenta o açúcar para deixar o alimento saboroso, né? No fim de 2018, o Ministério da Saúde propôs um plano de redução de açúcar em sucos e refrigerantes, bolos, biscoitos, iogurtes e achocolatados.
A indústria terá que se adaptar aos novos índices em 2 etapas. Uma primeira redução ainda pequena até 2020 e outra para atingir os índices propostos até 2022. As bebidas adoçadas são a primeira categoria porque elas contribuem sozinhas a mais de 40% do açúcar de alimentos industrializados. Precisou de uma lei para fazer isso. Foi um entendimento entre a sociedade, o Ministério da Saúde e as indústrias. E todos estão obedecendo, porque todo mundo hoje procura uma vida saudável, procura um produto saudável. Depois de muita reclamação, as empresas de telemarketing não vão mais poder ligar para os clientes que estiverem na lista de Não Perturbe. A determinação começa na semana que vem e vale para 8 empresas de telefonia. Aquelas ligações inconvenientes que quase todo mundo já recebeu. As empresas querem vender um pacote de TV por assinatura ou oferecer um serviço e o celular do consumidor toca de novo. E isso acontece muitas vezes. Nos últimos 4 anos, mais de 80 mil pessoas reclamaram das chamadas de telemarketing. Mariana recebe esse tipo de ligação pelo menos 2 vezes por semana. Ultimamente, quando eu vejo que são esses números de distantes, assim, sul, eu já nem atendo mais. Mas normalmente são impertinentes porque eles ligam no horário comercial que a gente está trabalhando. Aí o telefone toca, a gente pensa que é uma coisa importante pra gente, uma ligação de um parente que está precisando de alguma ajuda, alguma coisa, e essas pessoas incomodando a gente. Mas essa realidade vai mudar. Agora será lei. Os consumidores que se cadastrarem na Lista Nacional de Não Perturbe vão deixar de receber essas ligações. A determinação é da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e vale para as seguintes empresas: Algar, Claronet, Nextel, Oi, Sercontel, Sky, TIM e Vivo. As prestadoras de serviço têm até a semana que vem para criar e divulgar uma plataforma única na internet, onde o consumidor poderá registrar os dados pessoais, incluindo o número de telefone. As empresas que não cumprirem a determinação da Anatel vão receber advertência ou terão que pagar multa, que pode chegar ao valor de 50 milhões de reais. O consumidor que incluiu na lista Não Perturbe e continuar recebendo, ele deve ligar para a Anatel, sempre anotando os protocolos ou mandando um e-mail, enviando um e-mail para ter o documento, informando que a empresa X ou Y continua ligando, oferecendo esse tipo de serviço, não obstante a devida inclusão na lista Não Perturbe. O consumidor ele pode procurar a justiça também. A Assembleia Nacional Francesa aprovou um projeto de lei contra mensagens de ódio online, que obriga as grandes plataformas a retirar os conteúdos desse tipo em prazo de 24 horas. O projeto é inspirado em uma lei alemã de 2018. O projeto foi apresentado por uma deputada negra que afirma receber regularmente mensagens racistas e ameaça de morte nas suas redes sociais. O Feliz News fica por aqui. Eu te convido a acessar o nosso Instagram, o @TVFeliz. Até amanhã!